Agora a gente segue com destaque internacional nos Estados Unidos. Uma decisão da justiça pode beneficiar ou vai beneficiar o ex-presidente americano Donald Trump, que é candidato contra Kamala Harris. A gente recebe aqui nos nossos estúdios nosso editor de internacional, Marcelo Favalli. Favalli, boa noite para você, bem-vindo. Vai ajudar ou pode ajudar? Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Nem todo bilhete premiado te dá direito a tirar dinheiro da loteria. O bilhete premiado, por exemplo, de Donald Trump, que é um bilionário, não tem problemas de receita, não deve jogar na loteria, né? Imagina, não deve jogar na loteria. Né? Não fica esperando o prêmio da Mega Sena ou das volumosas loterias dos Estados Unidos, mas ele ganhou outro bilhete premiado, que foi uma decisão da justiça em adiar a sentença, porque ele já foi condenado por estes 34 crimes que estão no mesmo balaio, que, chamado em inglês, né, esse caso recebeu o nome de Rush Money. Eu coloquei aqui não só este, mas os outros casos pendentes na justiça para Donald Trump, em que ele deve colocar aí o seu problema em pauta com a justiça. E o Donald Trump, agora, ele soube que ele vai ter, então, um período de descanso. Isso acontece num momento muito importante. Na terça-feira é o último debate, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da agenda. Mas as duas candidaturas, democrata e republicana, tinham combinado um único debate, dois debates, um aconteceu com o Biden e esse vai ser o único debate que resta justo com Kamala Harris. E agora, ele não tendo a sentença da condenação, é um alívio muito grande, algo que poderia ser usado contra ele. E lembrando que Kamala Harris já foi promotora de justiça, ela sabe muito bem como lidar com esses temas jurídicos. Agora, deixa eu explicar. Então, é o seguinte, o Donald Trump, ele foi condenado no finalzinho de maio, era dia 30 de maio, quando um júri completo, que eu quero dizer, a decisão foi unânime, composto por cidadãos da cidade de Nova York, decidiu, todo o grupo desse júri popular, que o Donald Trump realmente falsificou documentos oficiais, burlou ali uma declaração do imposto de renda, escondeu um dado importante na campanha de 2016, que era pagar pelo silêncio de Stormy Daniels, uma atriz do cinema adulto que alega ter tido um caso extraconjugal com o Donald Trump. Eu acho importante a gente esclarecer uma coisa. Comprar o silêncio de alguém, se eu e o Thiago tivéssemos uma desavença e a gente acertasse um valor para esquecer essa desavença, isso não é crime. Não é nos Estados Unidos, não seria no Brasil. O crime aqui foi a falsificação. Ele não deixou claro que ele pagou $130 mil para a Stormy Daniels por meio de um advogado. Ele declara dizendo que foram o pagamento para o advogado, verbas advocatícias. A promotoria de Nova York entendeu que isso é uma falsificação de documentos, de fato, 34 páginas, como aconteceram em 34 documentos diferentes, foram 34 crimes diferentes. Ele foi condenado por todos, o júri popular entendeu que ele era culpado e se esperava, primeiro para julho, depois para setembro e hoje, no comecinho de setembro, o juiz falou, vou decidir isso só depois da eleição, vai ficar para meados de novembro. Isso atenua um pouco a situação. Não que ele não venha pagar essa multa, que muito provavelmente esta será a sentença, mas arranha menos o capital político. Mais o seguinte, tentativa de alterar o resultado da eleição é outro processo que ele responde ainda em andamento. Comprometer a segurança nacional pelo manuseio negligente de documentos. O Donald Trump, quando saiu da Casa Branca, levou milhares de páginas de documentos oficiais, muito sigilosos, sem autorização dos departamentos de documentação dos Estados Unidos. Ele levou embora, para a casa dele. Foram abandonados num banheiro da mansão dele em Mar-a-Lago. E isso também é um crime porque, segundo a acusação, pode ter colocado em xeque, exposto a segurança nacional dos Estados Unidos. E tentativa de reverter a eleição quando ele pede, por exemplo, para um delegado, né, uma administração da eleição no estado da Geórgia, conseguir os votos que ele estava precisando ali naquele estado. Isso também é visto como uma tentativa de alterar o resultado da eleição, prejudicando a democracia. Esses 3 outros casos ainda correm na justiça, mas não vai haver
o término desses julgamentos até o dia 5 de novembro, quando é a eleição nos Estados Unidos, e muito provavelmente nem antes do dia 20 de janeiro, que é a posse de qualquer um dos dois candidatos eleitos. O fato dele não receber a sentença agora é um alívio. Volto à questão, ele ganhou aí um bilhete premiado que ele pode usar nesse debate da próxima terça-feira. Sem dúvida. A gente vai acompanhar, inclusive, o debate e, rapidamente, o Jovem Pan Internacional. Convido todo mundo, depois do Jornal Jovem Pan de amanhã, continua comigo, Jovem Pan Internacional. Vamos entender Nicolás Maduro, antecipa o Natal. Que delírio é esse? Quais são os desdobramentos, as entrelinhas? Vamos falar de mudança de gabinete na Ucrânia, em plena guerra, perdeu seu chanceler. E também tem esse perfil. Quem é Kamala Harris? Quem é Donald Trump? Aí, às vésperas do debate. Bom fim de semana. Valeu. Para todo mundo. Tchau.